Olá! Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje, eu vou entrevistar o advogado Dr. Danilo Tissel, que é especializado em legislação do terceiro setor e membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. É um prazer receber, Dr. Danilo. Prazer, Alessandra. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar primeiro explicando para as pessoas qual que é a definição do terceiro setor em termos de estrutura, de operacional. Bem, a gente pode dividir a sociedade em 3 setores. Né? O primeiro setor seria o setor público, poder público, o Estado, né? Com aquelas atividades essenciais de saúde, educação, com pessoas jurídicas de direito público. O segundo setor seria o setor com fins lucrativos e privado, onde estão as empresas, aquelas que têm o objetivo de lucro. E o terceiro setor é quase que uma mescla dos 2 primeiros. Então o terceiro setor é composto por organizações privadas, sem fins lucrativos, mas que normalmente atuam por interesse público. Certo. Então, por isso, as organizações do terceiro setor são aquelas chamadas organizações sem fins lucrativos, que muitas pessoas, né, os jornais, chamam de ONGs. ONGs. Agora, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, como é que nasceu essa terminologia, terceiro setor? Bom, esse termo não é um termo brasileiro, né? Ele vem dos Estados Unidos. Depois dos anos 70, as organizações sem fins lucrativos começaram a trabalhar também bastante no Brasil por essa questão mais da democracia, né? Do interesse público, e esse termo começou a ser mais utilizado e cunhado no Brasil. Começaram a aparecer definições sobre o terceiro setor e há uns 15 anos mais ou menos o termo ficou mais conhecido, né? Mas até hoje nós não temos uma clareza, ou na verdade uma definição consolidada do que seria o terceiro setor. Porque veja que curioso, nesse setor nós temos organizações como uma creche, né? E um hospital de grande porte, uma universidade, um clube de futebol. Isso acontece também em outros países, doutor Danilo? Então, acontece, mas o que ocorre no Brasil, o nosso conceito de terceiro setor, ele é bastante legalista. Né? Então, no terceiro setor, nós temos as organizações sem fins lucrativos. Explica para as pessoas, só para a gente entender um pouquinho melhor, como é que funcionam essas organizações. Então, no nosso Código Civil, nós temos vários tipos de pessoas jurídicas, e as pessoas jurídicas que hoje nós consideramos de terceiro setor são as associações, como a Paulista Viva, por exemplo, né, que é uma associação, e as fundações. E as associações e fundações são as chamadas organizações sem fins lucrativos, e essas organizações é que compõem o terceiro setor. Então não é um conceito, o conceito de terceiro setor voltado à finalidade da organização com relação ao seu conteúdo, ao seu direcionamento estratégico. Por exemplo, nós temos organizações de assistência social, de saúde, de meio ambiente, de direitos humanos, mas não é isso que define hoje o terceiro setor, na maioria dos conceitos pelo menos, e sim o fato das organizações serem sem fins lucrativos, ou seja, todos os recursos que elas mobilizam, elas reinvestem no cumprimento de suas finalidades. Ou seja, não há um lucro, é isso? Então, não pode haver distribuição de lucro entre associados, diretores e membros, né, das organizações sem fins lucrativos. Agora, isso não significa que não possa haver superávit. Né? Qual que é a diferença? Vamos deixar isso um pouquinho mais claro. O lucro, né, a gente perfaz o lucro e diz que ele não pode ser distribuído quando a gente tem um superávit e esse recurso é distribuído para interesses individuais.
Entendi. No caso do superávit, não. O superávit, aquilo que a organização mobiliza da sociedade, de recursos financeiros, materiais, ela simplesmente reinveste na própria organização. Na própria organização. Ela não distribui entre seus diretores. Entendi. Quer dizer, esse superávit significa que há, sim, entre aspas, um lucro, mas ele é investido na própria instituição. Sim, na verdade é um resultado positivo, isso, né? Isso e é importantíssimo que as organizações tenham um resultado positivo para que elas possam cumprir mais e mais as suas finalidades. E essas finalidades, que é bom a gente sempre ressaltar, elas são sempre de interesse público, né, doutor Danilo? Então, aí já é outra discussão. Por exemplo, né, nós podemos ter uma organização que seja do interesse de uma coletividade. Por exemplo, a Associação dos Alpinistas de São Bento do Sapucaí. Né? Esses alpinistas podem se reunir, criar uma associação em benefício deles mesmos, para eles fazerem as viagens, né? Ou para que eles possam comprar equipamentos de alpinismo. De poucas pessoas, assim. Então, mas é um interesse de uma coletividade e é uma associação. Então, teoricamente, seria uma organização do terceiro setor, por esse conceito que eu venho falando. Então, alguns consideram esse tipo de organização como do terceiro setor. Agora, tem outros professores, outros pensadores, doutrinadores que consideram apenas organizações do terceiro setor aquelas de interesse público. E o que seria interesse público? Seria um interesse que não é individualizado, né? É o interesse em prol de toda a sociedade. De toda a sociedade, não de determinado grupo, digamos assim. Não de determinado grupo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu posso segmentar o meu público-alvo, pode ser criança e adolescente, pode ser o idoso. Tá, mas aí abrange todo. Mas então, não é certa criança específica, certo idoso específico. Porque aí já não entraria, então, como terceiro setor. Para alguns sim e para outros não. E a nossa legislação, na verdade, então, ela abre essa brecha, quer dizer, eu posso tanto ter uma instituição que considere, porque a definição, quando a gente fala em direito, as definições elas são bastante amplas, né? É que, na verdade, não existe hoje um marco regulatório do terceiro setor. Não existe uma legislação que defina terceiro setor é isso ou terceiro setor é aquilo. Não existe isso. Então existe toda uma discussão, né, em torno desse conceito. E o mais interessante também é que nós temos posições muito divergentes, né, quanto ao que é o setor social, o que é o setor de interesse público. Claro, a partir até da definição, né, doutor Danilo? As pessoas ainda divergem bastante em relação ao que é o social, né? Exatamente. Para quem está sendo aplicado, de que forma, quem que é o teu público, o que é o público realmente, o que é mais segmentado para um determinado grupo, né? Isso. E tem muitas discussões em torno disso também por causa de benefícios que o poder público concede. Ou seja, né, por exemplo, quanto mais de interesse público, não sei se esse termo mais de interesse público, bom, enfim, organizações de interesse público normalmente conseguem conquistar mais benefícios concedidos pelo poder público, do tipo isenções tributárias, reconhecimentos de imunidade, títulos, qualificações, né, certificados. A própria Associação Paulista Viva, né, ela é de interesse público, então ela está mais próxima de títulos e qualificações concedidos pelo poder público, como no caso dela, o DIOCIP, né, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Uma organização de interesse coletivo, de uma coletividade específica, igual essa dos alpinistas que eu falei, ela não tem acesso a esse tipo de titulação. Então, na verdade, a gente tem que definir qual que é o perfil aqui que ela vai ser trabalhada, para depois a gente ver se ela vai ter acesso a determinados benefícios que o próprio poder público denomina. A primeira coisa a se definir é se ela vai ser de interesse público ou de uma coletividade específica. Então há essa distinção na legislação. Se a organização é de interesse público, ela vai ter mais acessos a benefícios e titulações públicas. Se a organização é de interesse coletivo,
né, de uma coletividade específica. Aí já é um pouco mais restrito, em ela já é mais benefícios. Restrita. Mas tem sentido, né? Porque claro, se a gente for pensar no raciocínio, as organizações de interesse público estão trabalhando em prol, né, de toda a sociedade. Então elas têm mais acesso realmente. E quando a gente fala organização de interesse público, a gente não determina um número X, né, um mínimo de pessoas que você vai atingir? Não é por número de pessoas, né? E sim pelo benefício geral de todos. Difuso, que a gente chama. Por exemplo, uma organização ambiental, né? Ela está tratando da Mata Atlântica, por exemplo, né? Certo. O benefício é de todos. Não dá para a gente saber se é de Ricardo, Ciclana, não. O né, benefício é de todos. Essa é a questão. Entendi. E a nossa legislação, de que forma ela caminha hoje, né? O senhor já deixou aqui um pouco claro para a gente que não existe uma definição exata, né, para essa categoria. Mas há, sim, alguns projetos, nós temos hoje um trabalho do governo federal e tal, uma legislação também nova sobre parcerias com o poder público, sobre fomento de organizações de interesse público. Sobre essa legislação, começou-se a comentar até mesmo que ela fosse realmente um marco regulatório do terceiro setor, mas hoje ela está abrangendo muito mais essas parcerias mesmo com o próprio poder público, né? Mas a ideia é realmente que se construa um marco regulatório para que esse setor fique mais claro, porque no terceiro setor a gente está tratando de N áreas, né, de direito empresarial, né, societário, estamos falando de direito administrativo, estamos falando de direito ambiental, muito enfim, abrangente, são muitas áreas e que o terceiro setor acaba se tornando uma colcha de retalhos, né? E quando a gente tem colchas de retalhos jurídicas, a insegurança jurídica é muito grande, né? É muito maior, então essa insegurança jurídica dificulta a atuação das organizações sem fins lucrativos no Brasil. O que é necessário quando a gente fala em terceiro setor? Eu vou abrir uma organização, uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos. O que é necessário para a pessoa abrir? A gente não poderia chamar de empresa, é organização mesmo, correto, né? É uma organização sem fins lucrativos. Quem deseja abrir uma organização tem que primeiro conhecer de uma forma um pouco mais profunda a causa, né, a qual quer se dedicar, porque organização nós temos muitas, né? Então eu vou me dedicar a quê? Ao meio ambiente, à ciência social, aos direitos humanos, à inovação, à segurança viária, né? Tem N causas. Definida a causa, eu tenho que ter um grupo de pessoas interessadas nessa causa, né, para que faça sentido abrir uma organização, porque ninguém é proprietário de uma organização sem fins lucrativos. Existe, na verdade, né? um limite, assim, um mínimo de pessoas para a gente abrir uma organização, uma instituição ou não? Então, aí nós já não podemos generalizar. Por quê? Porque existem associações e fundações. São dois tipos muito diferentes de organizações sem fins lucrativos. As associações podem ser formadas por um número bem pequeno de pessoas, até com 2, 3 pessoas você cria uma associação, né? Entendi. Agora a fundação, para você criar uma fundação, já demanda a existência de um patrimônio que vai ser destinado àquela causa, e esse patrimônio vai adquirir personalidade jurídica, ele pode ser destinado em vida ou por testamento, é uma figura já um pouco mais complexa, que inclusive é velada, é fiscalizada pelo Ministério Público, a fundação. A associação, ela já é mais democrática, as pessoas têm liberdade de associação, inclusive pela Constituição Federal, né? E as duas a gente pode chamar então de instituições, tanto a associação quanto a fundação. Isso é engraçado, porque às vezes a gente está dando aula e percebe uma certa confusão com relação aos termos. Exatamente, né? As pessoas se confundem, às vezes chamam de empresa, né? Uma empresa. Mas veja só,
Temos termos como associação, ONG, OCIP, utilidade pública, fundação, negócio social, instituição, empresa, instituto, imagino. já ouviu falar claro, bastante de instituto, claro. né? E todos esses termos, às vezes, eles convivem. Porque, por exemplo, uma associação ou fundação, ser associação ou fundação é terminologia jurídica, natureza jurídica. Tá, ou é associação ou é fundação. Instituto, instituição, entidade... Pode se enquadrar nas duas. Sim, porque são termos o quê? São denominações. ONG não são termos jurídicos. E OCIP, utilidade pública, SEBAS, que é um outro nome que a gente usa, que é um certificado de entidade beneficente, esses todos são títulos e qualificações. Então, quer dizer, uma associação, ela pode ser chamada de instituição ou de instituto, tanto e pode faz. ser qualificada como OCIP. Entendi. Todos convivem, todos os termos convivem. Ou seja, não estaria errado, né? Não estaria, porque um se refere a títulos e qualificações, outro se refere à denominação e o outro à natureza jurídica. Existe, na verdade, um leque muito grande quando a gente fala em termos dessas organizações. Exatamente, porque, como eu estava dizendo, né, por ser um conceito que tem uma base jurídica, né, associações e fundações fazem parte do terceiro setor, então uma creche ela tem formato de associação normalmente. E nós temos hospitais filantrópicos enormes que têm formato também, né, de associação. Então, na essência, na natureza jurídica, eles são similares, a mesma coisa. Embora um seja muito maior economicamente, tenha títulos e qualificações e tal. Então, mas esse hospital de grande porte não seria uma empresa? Depende, tem hospitais que têm formato de empresa, porque tem fins lucrativos, e tem hospitais que são os chamados hospitais filantrópicos. Por exemplo, as Santas Casas, né, são hospitais filantrópicos, têm formato de organização sem fim lucrativo. O importante é que a decisão do grupo seja atuar de maneira sem fins lucrativos, reinvestindo todo o recurso mobilizado na própria finalidade. Esse é o primeiro passo. Bom, a Associação Paulista Viva, o Rotary Club São Paulo Avenida Paulista, o Observatório Nacional de Segurança Viária e a OAB Seção São Paulo firmaram uma parceria e lançaram a campanha Eu Posso e Vou Fazer Mais por um Trânsito Seguro na região da Avenida Paulista. O objetivo é discutir uma convivência pacífica entre pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. Até abril de 2015, o grupo promoverá uma série de ações sintonizadas com o movimento Maio Amarelo. O movimento estimula atividades voltadas à conscientização dos motoristas. Foi adotada uma agenda positiva, onde cada mês será debatido um tema. Em setembro, nós falaremos sobre os pedestres. Vamos ver um vídeo sobre este assunto. Pedestres. Todos os motoristas, seja de carro, ônibus, caminhões, motocicletas e ciclistas, são pedestres. Não importa o tempo que você trafegue dentro de um veículo, em determinado momento terá de caminhar, ou seja, será então um pedestre. Andar é ecologicamente correto, faz bem à saúde, desafoga o trânsito e é o meio de locomoção entre os diferentes meios de transporte. Esta prática saudável deve se tornar cotidiana para que nosso ambiente seja mais harmonioso. Os ciclistas, motociclistas e motoristas possuem acessórios e equipamentos de proteção. Para os pedestres, não. Por isso, a única forma de protegê-los é seguir a sinalização de trânsito e respeitá-los sempre. Seja prudente, não abuse do álcool ou outras drogas que alterem ou prejudiquem sua mobilidade. Por essa razão, é muito importante seguir rigorosamente algumas dicas e regras de comportamento. Vamos conhecê-las? Caminhe apenas nas calçadas quando houver. Respeite a sinalização para o pedestre. Sempre utilize as passarelas para pedestres nas grandes avenidas ou rodovias. No trânsito, é importante ver e ser visto. Fique atento à comunicação no trânsito.
A seta é um importante instrumento de comunicação. Motorista e motociclista devem usar sempre a seta. Atravesse sempre na faixa de pedestres. Onde não houver faixa, atravesse a rua no meio do quarteirão em linha reta. Evite atravessar trechos em curvas. Quando houver semáforo para pedestre, respeite-o. Sempre olhe para os dois sentidos da via antes de atravessar. Em dias de chuva, redobre sua atenção. Em congestionamentos, cuidado ao atravessar entre os automóveis. Ciclistas e motociclistas costumam trafegar por entre os veículos parados. Nunca atravesse a rua pela frente do ônibus que parou no ponto. Evite atravessar a rua entre árvores e carros parados. Essa atitude pode prejudicar a visibilidade do motorista e a do próprio pedestre. Muita atenção antes de abrir a porta ou descer de um carro. Pedestres ou veículos podem estar passando. Não atravesse a via correndo. Evite passar pela traseira de um veículo ligado. Fique atento aos veículos de emergência, como ambulâncias, bombeiros e polícias que possuem preferência pelas ruas e avenidas quando estão em serviço de urgência e poderão avançar o sinal vermelho e faixas de pedestre. Em vias onde não houver calçadas ou acostamento, o pedestre deve realizar sua caminhada pela lateral da pista, em fila única no sentido contrário ao deslocamento de veículos. Em alguns semáforos, há um botão para ser acionado pelos pedestres que se chama botoeira. Quando acionado, o sinal fecha para os carros e abre para os pedestres. Procure utilizar roupas claras quando andar à noite. Ajude crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida a atravessar sempre em segurança. Caso não entenda a sinalização, pergunte. Não confie somente na sinalização. Mesmo com o semáforo verde para o pedestre, é necessário atenção. Respeite as ciclovias ou ciclofaixas. Esses lugares são exclusivos para ciclistas. Essas foram apenas algumas dicas para que a convivência no trânsito seja harmoniosa e gentil. O respeito deve prevalecer sempre. E lembre-se, eu posso e vou fazer mais por um trânsito seguro. Boa caminhada! Bom, doutor Danilo, nós vimos aí um vídeo bastante, instrutivo de pequenas atitudes, de como que as pessoas elas podem realmente evitar acidentes, inclusive mortes, né? Impressionante, as situações as mais corriqueiras que a gente acompanha em todos os lugares, inclusive aqui na Avenida Paulista, situações que realmente as pessoas têm que ficar atentas, não é? Sim, são situações muito corriqueiras que a gente acaba não prestando atenção, né? E essa parceria, né, entre a Paulista Viva, o Rotary, o Observatório e a OAB, eu acho que vai ser bem frutífera no sentido de alertar a população, né, sobre as questões de um trânsito mais seguro. Eu conheço o movimento Maio Amarelo e ele é feito realmente com bastante conhecimento técnico, inclusive, além de coração, é claro. Né? Claro, nós temos dados impressionantes quando a gente fala em termos de trânsito, e nós pudemos até já comentar aqui no nosso programa em outras ocasiões do uso do celular, né? O quanto Sim. ele é perigoso tanto para pedestres quanto para os motoristas, né, doutor Danilo? Porque as pessoas hoje em dia elas atravessam a rua muitas vezes com um fone de ouvido, escutando uma música e no celular, nem parece que estão atravessando. Eu não sou especialista nessa área de trânsito, mas eu creio que o uso do celular no volante é uma das maiores causas de acidente que nós temos hoje. Porque se nós prestarmos atenção, né, guiando, né, conduzindo, quando vemos um carro que está muito devagar ou um pouco pendendo para algum dos lados, basta olhar que a pessoa fatalmente está no celular. Está no celular, porque não dá para ela fazer duas coisas ao mesmo tempo. E desvia a atenção. É uma coisa muito complicada. A gente chama bastante atenção dos motoristas em relação ao uso do aparelho de celular e também dos pedestres, porque está um perigo, na verdade, as pessoas atravessando sem ao menos olhar, né? Sim.
É verdade. Existem campanhas, né, sendo desenvolvidas com relação ao pedestre, mas eu acho que a gente ainda precisa evoluir bastante. Né? Bom, doutor Danilo, eu queria saber agora, já que a gente está falando aqui sobre um programa da Avenida Paulista, qual é a relação que o senhor tem com a avenida? Então, meu escritório é na Rua Bela Sintra. Então ele é bem próximo da Avenida região, Paulista. Né? Esse é o ponto 1. Ponto 2, eu sou paulistano, e há muito tempo frequento a Avenida Paulista, e claro, né? E ponto 3, até uma curiosidade, né? Antes de ser advogado, eu era músico erudito, tocava na orquestra jovem, tocava oboé, né, que é um instrumento de música erudita, e toquei muitas vezes no MASP, né? É mesmo? Então, frequentei muito essa região. E hoje, na verdade, o senhor frequenta a Avenida Paulista, tem o escritório próximo? Não, frequento, com certeza. A nossa avenida? Isso. É isso mesmo. Eu acho que todo paulistano tem a Avenida Paulista como um ícone, né? A gente tem tanta coisa aqui. Não estou nem falando de infraestrutura, né? Falando da parte até daquela relação de se sentir paulista, se sentir paulistano, né? Andar pela Avenida Paulista tendo nascido em São Paulo representa muito. Né? É verdade. É um motivo de orgulho para nós que moramos aqui em São Paulo, né, doutor Danilo? É claro. Pertencemos a essa avenida onde a gente tem uma infraestrutura e temos de tudo, na verdade, né? Sim. Empresas, bancos, lazer, cultura, hospitais, muito... né? Escolas. Uhum. Maravilha. Bom, doutor Parque, né? Parque também, claro. Cultura. Trianon, né? Cultura, shoppings. Sim. Bom, infelizmente o nosso programa ele já está acabando. O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais? Eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, né? Que esse ano a comissão está fazendo 10 anos. Então nós estamos há 10 anos trabalhando em prol do esclarecimento sobre a legislação do terceiro setor, procurando ajudar na formação de advogados que atuem nessa área, né? Então nós temos a nossa presidente, né? A doutora Lúcia Bludene. Gostaria realmente de parabenizá-la, né, como eu faço durante esses 10 anos, pela ideia de criar a comissão, que é algo que para nós profissionais do direito tem sido muito interessante. Então essa é a primeira questão. E a segunda é que a gente consiga trabalhar com um terceiro setor pensando sempre em legitimidade, transparência, né, em organizações mais profissionais, para que esse setor tenha uma imagem cada vez melhor e possa beneficiar cada vez mais a nossa sociedade brasileira. Maravilha, eu quero agradecer a sua presença. Obrigado a você pelo convite. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados, escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.